que assumiu o poder, Napoleão Bonaparte fez um novo tipo de governo, o consulado, e é sobre ele que nós vamos falar hoje. Bom, para iniciar o consulado, a gente tem que entender um pouquinho do fim da Revolução Francesa, que é quando os girondinos, aliados à planície, acabam fazendo um novo governo, o governo do Diretório, em que eram 5 diretores, que governavam, e esse governo do Diretório se mostra extremamente corrupto, como a gente já viu no final da Revolução Francesa, tirou os privilégios. Quase todas as conquistas de amplo aspecto na Revolução, que pegavam toda a população, foram tiradas. Voltou o voto censitário, voltou a escravidão nas colônias, iniciou um processo de intensa corrupção. Então, houve uma regressão bastante grande, Nesse momento, o Diretório começa a ser bastante mal visto pelos setores da população em geral, Começou a amedrontar certos setores da população e volta à cena um personagem muito importante, que a gente já falou na aula presencial, que é o Graco Babeuf, que participou quase toda a Revolução ao lado dos jacobinos, apesar de ser muito contra o período do terror. Um cara que tinha uma origem pobre e que liderou um movimento chamado Conspiração dos Iguais. Por que o Graco Babeuf é importante de se falar? Porque se falando no Graco Babeuf, pela primeira vez se pode falar nas palavras anarquia, socialismo, comunismo, mesmo ele tendo nascido muito antes do Marx e tendo vivido a sua história política muito antes da do Marx. Então o Graco Babeuf tentou uma conspiração contra o Diretório, a Conspiração dos Iguais, em que ele foi fracassado. Ele não teve sucesso nenhum, A revolta dele foi esmagada pelo Diretório porque ele estava meio desacreditado, Existia uma parte da população que desacreditava muito do Graco Babeuf, achava as ideias dele muito radicais. Mas é importante falar na Conspiração dos Iguais, Já foi questão de vestibular, então o Graco Babeuf é um personagem importante nesse final do Diretório. E o Diretório vai seguir até o momento em que nem os girondinos conseguem mais sustentar a volta da fome, da miséria, da desigualdade cada vez maior. É nessa hora que se pensa, então, na única coisa que tinha dado certo até então, que era o exército, e a figura de Napoleão Bonaparte vai fazer toda a diferença. Ele representava o sucesso popular, ele representava o sucesso da Revolução, os franceses todos adoravam o Napoleão Bonaparte, então ele era alguém a se valorizar, a ser pensado naquele momento como alguém que pudesse ser um líder. Eles disseram que eles recuavam em nome da ordem, em nome de colocar ordem na casa, eles recuavam da ideia de não ter um personagem central e queriam então um personagem central. Ele tinha tido muito sucesso durante o final ali do governo do consulado. Ele apoiou muito as ideias dos jacobinos quase todo o tempo, e isso é bem importante. Bom, então o Napoleão vai dar, junto com os girondinos, um golpe de Estado, 18 de Brumário, que é do dia 10 de novembro. Esse golpe, então, foi consolidado quando ele se coloca no poder num modelo chamado consulado, um modelo inspirado na República Romana, da qual ele lia muito, tinha muito contato. E mais do que o consulado na época dos triunviratos, porque ele escolheu mais 2 cônsules, então, para fazerem parte do governo junto com ele. Esses cônsules é Roger Ducos e o Abbadie. Quero falar um pouquinho deles. O Abbadie é um cara muito importante, porque o Abbadie foi o último a morrer, dos revolucionários. Ele morreu em 1836, com 88 anos. Um cara de muitas idas e vindas. Participou tanto do governo moderado girondino quanto do governo jacobino. No governo jacobino, participou do Comitê de Salvação Pública, votou pelo guilhotinamento do Luís XVI, assim como Roger Ducos. O Abbadie era um cara que era do alto clero, era primeiro estado, mas sempre se colocou ao lado dos revolucionários. Logo, Napoleão deu um jeito de se tornar primeiro cônsul e cônsul vitalício, E ele começa a fazer as suas realizações, que ele fez quase todas durante o consulado. Eu digo que o consulado foi o império, porque o consulado é que é o momento em que ele faz mais coisas. Então, quais são essas reformas que ele faz? Faz uma reforma, cria o Banco da França, com uma nova moeda franca para eliminar aquele processo imenso de inflação que tinha sido gerado pelo governo diretório. Incentiva a agricultura e com isso incentiva a indústria.
Faz uma reforma escolar, cria escolas leigas, ele rompe com a igreja, né? Isso é definitivo ali, ele diz que a igreja, o Estado é laico e a igreja tem que ser submissa ao Estado, que desagrada bastante, né? Uma das coisas que a Igreja Católica chamou Napoleão de anticristo durante muito tempo. Faz um código civil muito importante, baseado no Império Romano, em que garantia todos os princípios caros à burguesia liberal, garantia as conquistas burguesas, mas, por outro lado, criava, enfim, direito à propriedade privada, à livre iniciativa, mas, por outro lado, não fez leis trabalhistas e voltou à escravidão nas colônias, né, numa tentativa de equilibrar a produção de matéria-prima. Então, ele não fez nada muito, como ele é boa pessoa, né? Não, ele fez uma coisa para garantir as conquistas burguesas. Criou escolas, né, liceus, escolas politécnicas, bastante, assim, para desvincular de vez aquela coisa que a escola tinha que ser ou militar ou religiosa. E em 1802 ele se torna cônsul vitalício, podendo eleger seu próximo sucessor, e em 1806 ele se torna imperador da França. E esse momento aqui do Império é que as coisas vão começar a mudar para o lado do Napoleão, né? O Napoleão, ele se torna imperador através de um plebiscito com mais de 60% de aprovação nesse plebiscito, e ele é imperador de 1806 até 1815. Por que imperador? Porque ele fez um plano de expansão do Império Francês. E uma das primeiras coisas que ele faz, ele tenta atacar a Inglaterra de novo. Ele já tinha, durante a campanha do Egito, feito um plano militar de desmobilizar o comércio inglês no Egito, né? E a campanha do Egito teve muito sucesso. Eu até acho que já falei isso para vocês, que teve sucesso, mas não conseguiu chegar às Índias, né, que era o plano dele para desvincular o comércio inglês das Índias, mas ele levou uma missão francesa cheia de cientistas. É porque aconteceu a campanha do Egito que os historiadores conseguem estudar Egito, né, porque ele trouxe a Pedra de Roseta, e foi um francês, Champollion, que traduziu a Pedra de Roseta. Apesar disso, a Pedra de Roseta está no Museu Britânico, não está no Louvre, né, o que é muito surpreendente, mas é os acordos, né, entre os cientistas da época. A Pedra de Roseta foi para lá. E então o Napoleão começa o império dele sempre tentando atacar a Inglaterra, e uma das primeiras coisas que ele faz, ele tenta atacar a Inglaterra através da Batalha de Trafalgar, que era uma tentativa de invasão à ilha, que eu vou explicar depois um pouquinho melhor para vocês durante o vídeo do Império. Mas a Batalha de Trafalgar, basicamente, não faz mal repetir, ele tentou atacar a Inglaterra através do Canal de Trafalgar, ao sul do Estreito de Gibraltar, contornando o oceano, chegando até o Canal da Mancha, invadindo a Inglaterra com a ajuda de tropas espanholas. Porém, ele viu pela frente, ele não foi pessoalmente fazer isso, ele mandou Villeneuve, né, que era um general, um almirante dele, muito famoso, muito bom de guerra marítima, junto com a armada espanhola, que era uma armada forte, com quem ele fez um acordo. Mas ele se deparou com um gênio da guerra naval, que é o famoso almirante Nelson, né? Então ele perde a Batalha de Trafalgar, e quando ele perde a Batalha de Trafalgar, logo depois ele vai se tornar imperador de fato, né? E ele já vai vir então com algumas decisões. Não consegui invadir a ilha, eu vou bloquear esse país. E aí começa o Império Napoleônico com as suas vontades de expansão e a sua pior decisão, que é o bloqueio continental. Isso a gente vai falar então no outro vídeo sobre o Império.